pior do que não ter uma meta é ter uma meta e não conseguir executar por falta de controle, ficar correndo atrás das coisas que não vão te fazer prosperar e ficar enrolando a vida. No vídeo de hoje a gente vai fazer um planejamento. Por mais chato que seja, é preciso ter algum controle sobre os negócios se você não tiver a fim de quebrar. E aí, colega do empreendedorismo, Cris Bazan da OH Educação aqui para mais um vídeo do nosso web curso e espero que você esteja colocando em prática as outras ferramentas anteriores e feito a sua meta do vídeo passado. Sem uma meta não tem sentido nenhum ter um planejamento. Vamos falar hoje do 5W2H, que é uma ferramenta muito simples de trabalhar e que traz muito resultado, tanto quando você trabalha sozinho quanto com uma equipe. O que é o 5W2H então? São 7 perguntas que o empreendedor deve responder para chegar ao seu objetivo. São palavras em inglês, mas a gente vai traduzir aqui. Why, por quê? What, o que? Who, quem? Where, onde? When, quando? How, como? How much, quanto custa? 5W, 2H. Vamos começar com o why, que é o porquê. Primeiro ponto a ser pensado antes de qualquer coisa a ser feita é entender o motivo de fazer esse planejamento. Se é um motivo real, é muito mais fácil você desistir nos primeiros desafios do que seguir em frente. Nesse caso, você já pensou em tudo isso na sua meta SMART da aula passada. É só colocar na planilha que eu vou te mostrar daqui a pouco de como fica essa construção. O what, o que? Aqui começa o processo de planejamento mesmo. É importante entender que é preciso fazer para alcançar o porquê do planejamento. Utilize sempre verbos de ação para que você consiga realmente entender o que é preciso fazer. Você já escreveu também alguns grandes objetivos no SMART. Aqui é o ponto de esmiuçar em pequenas tarefas para o dia a dia do negócio. Who, quem? Cada ação precisa de um responsável direto pela realização. Então, delegue a tarefa para quem tem as melhores competências para alcançar o objetivo. Se você é uma empresa de um homem só, você sabe que você tem que fazer. Mas deixa ali no planejamento para que você consiga ver e se cobrar diariamente. Geralmente o empreendedor é solitário no seu negócio no início e tudo bem, mas essa etapa vai revelar coisas que você vai preferir pagar para alguém fazer no futuro ao invés de ocupar o seu tempo quando você já estiver lucrando. Where, onde? Existem ações que podem ser feitas em casa, no escritório, nas redes sociais, no telefone, enfim. Às vezes são bairros diferentes, cidades diferentes, clientes diferentes. Com isso você vai saber exatamente onde aquilo deve ser feito. E esse ponto confunde bastante o pessoal, mas pense no trabalho de marketing. Existem muitos canais e pode ser que você se esqueça de algum desses. Esse ponto te lembra todos os outros canais de comunicação. Tem que colocar no planejamento. When, quando? Planejamento que se preze tem por obrigação que contar com prazos de entrega de cada uma das ações e nortear o dia a dia da empresa. Nem sempre as datas são final do ano ou final do mês, mas pode ser que seja preciso entregas mensais, semanais, diárias, em horários alternativos, para que a entrega final seja cumprida. Como você tem pequenas metas diárias, agora é possível organizar o tempo de cada uma delas de forma muito mais eficiente, pensando nos períodos do dia. E com isso você já começa a entender todos os seus processos, que hora é melhor fazer cada coisa. How, como? Esse ponto é importantíssimo para aqueles colaboradores que não têm uma direção de como fazer para alcançar o objetivo, e esse é o ponto onde você já deixa algumas ações práticas para nortear o colaborador quando você tiver, ou até você mesmo. Talvez esse seja um ponto mais complicado para o empreendedor e é o que demanda mais trabalho. Aqui você começa a entender os seus processos, cada um dos passos de criação do produto ou seu serviço. How much? Quanto custa? É a parte que ninguém gosta de preencher, mas que é preciso saber inclusive para poder projetar o fluxo de caixa, né? Sem saber quanto custa cada coisa, você não tem como organizar sua precificação. Eu não quero aprofundar muito esse planejamento financeiro aqui nesse ponto não. Você só precisa colocar ao menos o bruto que vai gastar em cada uma das tarefas. Se é que ela tem custo também, pode ser que ela não custe nada. O planejamento financeiro a gente vai ver em outra aula. E depois de entender cada um dos 5W e dos 2Hs que a gente viu, vamos planilhar essa coisa igual tá aqui na tela. E isso é só um exemplo, tá? Vendo dessa forma, tenho certeza que já facilitou muito o entendimento de como fazer esse planejamento
E também é preciso levar em consideração que isso é mutável. Pode ser que você precise rever isso uma vez por mês ou uma vez por semana e mude de direção, e algumas coisas até deixem de ser ações porque houveram mudanças no mercado. Se quiser olhar um pouco mais ou tirar um print da tela para copiar essa planilha, fique à vontade, mas você encontra isso pronto com muita facilidade na internet. Preciso trazer ainda algumas considerações importantes sobre outros assuntos igualmente importantes que complementam o nosso tema. Planejamento de uso do tempo. Tenho tempo para fazer? Planejamento do tempo é a referência mais difícil de se alcançar, por ser algo intangível e passível de imprevistos, né? Sendo assim, é necessário a reavaliação do planejamento do tempo constantemente. Além do que, nesse ponto, a gente faz o chamado planejamento de métodos e tempos, onde a gente mede o tempo de fabricação de cada um dos processos para saber quanto tempo a gente precisa para criar o nosso produto ou serviço. Mas a gente vai ver isso lá na última aula do nosso web curso. Mas para adiantar, o método mais prático é pegar o seu cronômetro, ficar do lado do profissional ali, se você tiver um ou se for você mesmo, que exerce aquela função, e medir o tempo manualmente, função por função. É a única forma realmente fiel da medida do tempo de cada processo. É chato? É, bastante, mas precisa ser feito em algum momento. Senão você vai acabar na mesma rotina daqueles empreendedores que sentem que sempre o funcionário está enrolando o serviço ou está fazendo o corpo mole. Planejamento dos recursos. Existem recursos disponíveis? Essa etapa realmente é o que vai decidir se a gente pode produzir ou não. Existem alguns produtos tecnológicos que ainda não possuem materiais disponíveis no mercado ou tecnologia suficiente para produzir o produto. Assim, acaba inviabilizando todo o projeto. Para quem acha que começar um negócio é só ir no mercado, comprar ingrediente e começar, não é tão simples assim para outros tipos de negócio não. Recursos materiais, que são matérias-primas para a fabricação do produto. Recursos humanos, que são as funções, informações e treinamentos que serão necessárias para a execução de cada processo. Recursos tecnológicos, que são as ferramentas ou tecnologias necessárias para a criação do produto ou serviço. Recursos financeiros, que serão os custos com o projeto desde o início até a entrega. Layout da empresa, que define a melhor posição das mesas, máquinas, área de trabalho, para que seja mais conectado possível às funções, como uma linha de produção mesmo, minimizando o tempo de transporte de peça, informação. É um ponto muito negligenciado pelos empreendedores, mas que é vital para a economia da empresa. Avaliação de risco. E se tudo der errado, o que acontece? Faça uma análise pessimista ao extremo do seu negócio e encontre saídas para esses cenários. Analise desde uma simples reclamação do cliente até as finanças, caso não ocorra nenhuma venda ou a entrada de um concorrente predador, e busque perceber como você pode fazer para contornar essas dificuldades, lembrando que ser um empreendedor é correr risco calculado. Não deixe de lado essa análise, ela é quem pode garantir sua sobrevivência no mercado. Nós vamos ver isso lá na aula de controle financeiro, mas saiba que é muito importante desde já. Nesse momento você já vai sentir confiança em empreender, sente que tem um controle sobre a situação, mesmo se for um negócio muito simples que você deseja começar. Mas o erro é achar que é tão simples que nem precisa de planejamento. É aqui que mora o perigo. E espero que você consiga colocar essa ferramenta na prática. Você viu o quanto ela é completa e vai precisar de vontade para fazer funcionar. Esse web curso é para quem quer começar a empreender com segurança, então é isso que a gente está vendo aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre os estudos de mercado consumidor, concorrente e fornecedor. Então já clica no like, se inscreve no canal e a gente se vê lá. Tchau!